E aí, é o momento. Flamengo e Bayern de Munique. E aí, ô Valacinho? Meu amigo, complicado. Cara, o Vitor Sá usou recentemente um exemplo que eu achei fantástico, que é a criança que se comporta o ano inteiro e no Natal recebe uma meia, né? Foi o Flamengo. O Flamengo se comportou, fez tudo certo, ganhou o jogo do Chelsea, chega no Natal, em vez de ganhar um carrinho de brinquedo, ele ganha uma meia. De presente, ganha o Bayern de Munique. E mesmo considerando que muita gente que é, como diria o brilhante Nelson Rodrigues, o idiota da objetividade, falou, mas ele ganhou o segundo do grupo. Porra, meu irmão. Se preserva, para de falar merda na rede social, Isso, VSR. porra. Dito isso, meu irmão, Musiala de volta, Olise titular desde o início. A gente viu a cavalaria que entrou no segundo tempo contra o Benfica. O Benfica não tocou na bola no segundo tempo. O Bayern é muito forte, cara. Vou de Bayern. É porque assim, cara, eu acho que eu falei isso ontem, né? A gente sempre fala muito dos brasileiros e o comportamento dos brasileiros até o momento. Mas às vezes a gente tem que olhar também o comportamento dos europeus. Se vai mudar ou não a chave no mata-mata, isso aí a gente vai ter que esperar de fato sábado acontecer, o domingo, pra gente ver o que a gente vai tirar dali. Mas até agora, o que o Bayern apresentou, colocando até agora, tá? Não o que pode acontecer, mas o que a gente tem de recorte. O que o Bayern apresentou e o que o Flamengo apresentou, não dá pro Flamengo ganhar? Não, claro que dá. Só que eu acho que vai dar. Não, tudo bem, eu tô falando assim, mas pegando esse recorte, vindo por esse raciocínio, o Bayern não mostrou ser um nossa senhora. É que a gente só tem. Eu acho que a gente só tem uma amostragem do Bayern para considerar no Mundial até agora, que é o segundo jogo, que é o jogo com o Boca. Onde ele tem dificuldades, inclusive, para ganhar por 2-1. Porque ele mexe. Pelo que ele jogou, ele criou bastante. Pelo que ele jogou, o jogo já deveria estar resolvido no. Mas ele só resolve ali pelos 40 do segundo tempo. Tudo bem. Mas... Agora, o jogo com o Auckland apaga. Não dá pra tirar absolutamente nada de avaliação desse jogo. E contra o Benfica é um time muito mexido. Vai botando a cavalaria no segundo tempo, mas não entra com um time titular. Então, eu acho que o que faz a gente imaginar a dificuldade que o Flamengo deve ter no domingo é a qualidade do Bayern, é toda a temporada que o time fez, o potencial de elenco que tem, um artilheiro do nível do Harry Kane, um Musiala de volta. É isso, mas não é. Acho que dentro do Mundial não tem muito o que pegar do Bayern. Acho muito difícil o confronto, acho o confronto mais pesado mesmo, assim, do que a gente espera, né? Tem o Juventus e Real Madrid também, que é muito pesado em termos de conquista, de grandeza e tal, mas é um confronto que eu estou aguardando para ver como o Flamengo vai se comportar, porque até aqui a marca do trabalho do Felipe Luiz é tentar, desde os primeiros minutos, marcar a sua identidade ofensiva e propositiva contra qualquer adversário, só que às vezes você não consegue fazer isso pela influência do adversário. Às vezes o adversário não te deixa. E eu acho que talvez, de todos os jogos do Felipe Luiz até agora, onde tem mais risco disso não acontecer. Dele tentar colocar essa filosofia desde o início e o adversário ter força, capacidade suficiente para não permitir. Então esse duelo também eu estou muito curioso para ver no início. É a primeira vez que pode rolar um querer e não poder, né? Perfeita análise, cara, do Pode ser isso. É isso, Vess? É Bayern? Eu acho assim, eu acho que o Bayern de Munique, ele, do mesmo jeito que a gente tem, como o Jorge falou, o primeiro jogo a gente não tem muito material de análise porque enfrentou um time semi-profissional. O último jogo, o Bayern entrou com 5 reservas, o Benfica também entrou com 3 ou 4 reservas. Foi um jogo bem modificado, o panorama do que a gente imaginava. E o Bayern no segundo tempo imprensou o Benfica, acabou não fazendo gol, finalizou muito mal, o Sané. Esse tema foi um tema do presente em relação ao Gerson. Acho que para mim está muito claro que o Sané não deveria ter ido para o Mundial, né? E acho que foi escolha do Bayern, porque o Sané, na pegada do Sané, ele não queria ir. Eu tô tirando isso daquele lugar, né? Mas pelo que eu li, pelo que eu vi, parecia que isso foi mais uma decisão do Bayern do que ele. Porque o Sané já está assinado com o Galatasaray e, os 3 gols que ele perde batendo da marca do pênalti e ele chuta exatamente onde estava o Trubin, vocês repararam? Foram 3 chances, uma no primeiro e 2 no segundo. Ele sai na cara do goleiro, e ele chuta exatamente as 3 onde estava o goleiro. Então, assim... Mas o Sané é bem susto também, né? Tá tudo bem, mas não tô dizendo que ele tá fazendo... dele, né? Não tô dizendo que ele tá fazendo de sacanagem, não. Tô dizendo que é um cara que sempre foi meio avoado, sempre foi meio disperso. Sempre foi. Até quando ele queria, ele foi disperso. Então, então acabou que empatou. E aí a gente fala assim, qual é o Bayern que vai entrar? Para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Por exemplo, o lado esquerdo do Bayern
na Copa do Mundo foi uma água. Defensivo, tá? Defensivo. O lado esquerdo do Bayern defensivo foi uma água o campeonato todo. O Boca passeou por ali. O Benfica, no primeiro tempo, criou 3 ou 4 jogadas acelerando por ali. O gol do Boca sai por ali, O né? gol do Boca sai por ali. O gol do Benfica sai por ali, que é uma bola do Di Maria arrancando pela direita, só que o gol sai do outro lado, mas é porque ele... Então, assim, o lado esquerdo do Bayern jogou o Coman ou o Gnabry, que os dois não marcam nem consulta. O Gnabry é loucura. Não marcam nem consulta. E o Rafael Guerreiro, que não é lateral esquerdo, deve ter, sei lá, umas 4 ou 5 temporadas. O Rafael Guerreiro estava jogando ou de ponta pela esquerda ou de volante pela Tem esquerda. uma certa idade, né? Então assim, o lado esquerdo defensivo do Bayern foi uma tragédia. Porque tragédia foi muito ruim no primeiro tempo, na fase de grupos. Se o Flamengo tem ali Wesley, Gerson. Então, se o Flamengo explorar isso, pode ser uma chance. Então, eu acho que o Flamengo ele tem ferramentas para tentar atacar o Bayern. Mas acho que, no geral, de 90 minutos de um jogo decisivo, eu já até imaginei, já vi alguns cenários em que o Flamengo ganhasse. Mas eu acho que é muito difícil a gente imaginar o Bayern não passando, né? Muito difícil. Então, Bayern de Munique. Agora nós já fizemos praticamente a análise de todos os times, né? Agora não tem... Agora é voto. Agora não tem muito que... Olha que loucura, mais papum, né, cara? Olha que loucura. Existe uma real possibilidade do time que a gente imaginava que seria o único brasileiro a não passar da primeira fase ser aquele que chegará mais longe. Nesse cenário já é, né? Botafogo Nossa. e Chelsea. Se isso acontecer, será isso. Botafogo e Chelsea.